Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém, meu amado? Hoje nós vamos estar meditando no texto escrito pelo apóstolo Paulo, onde ele envia uma carta aos irmãos em Éfeso, ou seja, Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que nos diz o seguinte: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra sangue, mas contra os principados e contra os potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Amém? Só até aqui. Vamos orar? Paizinho, Pai de amor, Pai bendito, Espírito Santo de Deus, queremos e necessitamos ouvir a Tua voz. Perdoa nossos pecados, nossas falhas e nos torna digno em ouvir a Tua voz. Santo Espírito, tratai com a nossa alma, desde agora e para todo sempre. Amém. Amados, estamos vivendo uma guerra, uma batalha espiritual. Dia a dia, a batalha do bem para com o mal. Primeiro precisamos saber que o lado que estamos no meio da batalha, ou você estar ao lado do Senhor ou não estar. Malaquias capítulo 3, versículo 18, vai dizer: E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve e aquele que não serve. Para irmos para a guerra temos que estar capacitados. E de qual capacitação você acha que eu estou falando? Bom, eu não estou falando dos títulos, eu não estou falando do nome ou do renome de alguém, mas eu falo tão somente da disponibilidade em se posicionar no meio de uma guerra. Primeiro precisamos saber que todo soldado precisa ter uma armadura. A armadura essa é espiritual. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus é a completa virtude espiritual provida por Deus aos crentes a fim de capacitá-los para a guerra contra as forças do mal. Eu poderia falar hoje de tanta coisa, mas nós vamos tentar, à luz da Sagrada Escritura, te ensinar. Porque a ordem bíblica é para que nós cristãos estejamos revestidos de toda a armadura. Não está dizendo incompleta, não está dizendo completa, mas está dizendo de toda a armadura de Deus. E através disso, nós podemos ver que aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a gente vai estar falando um pouco da armadura de uma forma correta. A armadura é a expressão de Deus que Ele traduz para a igreja, ou seja, é uma tradução da palavra grega que se refere ao equipamento completo de um soldado da infantaria. A palavra para a armadura no texto é o grego panóplia, que vem de pan, que significa toda, e opla,
que significa armas, ou seja, todas as armas. Por isso que o apóstolo Paulo enfatiza que os crentes devem tomar toda a armadura, ou seja, tem que estar armado, na nossa linguagem aqui do Nordeste, da cabeça aos dentes, ou de uma forma bem simplificada, tudo armado, entendeu? E essa armadura espiritual é formada por diferentes elementos, mas é também uma perfeita unidade, ou seja, uma completa a outra, uma se entrelaça a outra. E a gente percebe que isso significa que não faz sentido apenas usar uma espiritual e desprezar a outra. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu vou para a guerra sem o cinto. Não. Eu vou para a guerra sem o escudo. Eu vou me sentir vulnerável. É bem verdade. Porque o adversário, ele não brinca de ser diabo. E tem muita gente brincando de ser crente, que muitas vezes não tem comprometimento com a palavra e nem tampouco com o dono da palavra, que é Deus. E Cristo é a própria palavra, né? Digamos assim. E muitas vezes alguém despreza demais a armadura de Deus. E nós, muitas vezes, uma vez que não estamos equipados para esta guerra, vamos nos sentir totalmente vulneráveis ao ataque do adversário. Sabe? Se eu não orar, se eu não buscar, se eu não me consagrar, se eu não jejuar, eu vou ser presa fácil para o diabo. Por isso que devemos vestir toda a armadura de Deus. Por que devemos vestir, pastor? Me diga aí. Devemos estar vestidos de toda a armadura de Deus, porque cada cristão verdadeiro está envolvido em uma intensa batalha espiritual, conforme eu citei no começo. Então, tem muita gente hoje em dia que, sabe, não está nem aí para o perigo que é ser atingido no meio de uma batalha espiritual. Se você soubesse a guerra que é, no sentido espiritual, quando alguém aceita Jesus, quando alguém caminha na presença de Deus, não é brincadeira. E quando a gente olha tudo isso, a gente precisa entender que o apóstolo Paulo, ele fala de algumas coisas ou alguns fundamentos que nos ajudam a entender o que é necessário para o crente esteja vestido de toda a armadura de Deus. Primeiro ele falou sobre a beleza do plano eterno e soberano de Deus para a salvação. Depois o apóstolo Paulo também falou sobre a posição da igreja de Cristo, porque nós precisamos nos posicionar. Eu não me envolvo, não misturo com isso não. A gente precisa primeiro ter uma mente blindada acerca daquilo que Deus trata com você. Se você muitas vezes não vai para um culto de doutrina, nunca fez um discipulado, muitas vezes não quer ir para uma escola dominical, você vai crescer ignorante acerca de batalhas espirituais. Porque não é só marchar, não é só pular, não é só cortar laço. Não. É muito mais do que isso. E nós precisamos entender de que as bênçãos e os privilégios desfrutados pelos salvos, bem como os deveres em sua caminhada na fé e direção à santidade em todas as esferas da vida, através da capacitação. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Quem nos capacita é o Espírito Santo. Para você ter ideia, quando muitas vezes eu vou trazer alguma mensagem, eu não falo o que eu quero, eu não falo o que eu gosto, mas eu me preparo. Por isso que muitas vezes talvez você perceba de hoje não teve palavra, amanhã tem, porque tem dias que nem palavra tem. E eu me sinto muitas vezes impotente de falar algo ou repetir uma mensagem que você já ouviu, porque Deus me cobra isso. Deixa eu te contar algo. Houve um dia em que eu não tinha uma mensagem e eu coloquei uma mensagem repetida de alguns tempos atrás. E o Espírito Santo me cobrou. Como hoje em dia, se eu não tiver nada o que falar, eu me calo. Mas se eu tiver, eu peço a Deus e Deus fala. É sobre isso que eu estou falando, meu amado e minha amada. É sobre muito mais do que isso. Entendeu? Então,
Deus, ele fala do jeito que quer, a hora que quer e da maneira que quer. O apóstolo Paulo também explica que tudo isso não seria algo fácil sem a oposição. Os crentes seriam desafiados e teriam que provar dia após dia que realmente foram chamados por Deus. A vida cristã não se resume apenas nas bênçãos, na salvação, mas também inclui a nossa posição contra os desejos pecaminosos, ou seja, as concupiscências da carne e as suas forças espirituais das trevas. Satanás e seu exército demoníaco se dedicam completamente a fazer oposição a Cristo e ao seu povo. As forças do mal querem destruir a obra de Deus. A realidade dessa guerra não se pode ser subestimada, ou seja, isso não é brincadeira. Ele não chega e diz, hoje eu vou brincar de ser crente, amanhã eu não vou. Não. Eu acho que está na hora da gente rever os nossos conceitos e começar de fato a entrar na guerra, intercedendo, orando, amando, abraçando. E sabe, eu estava aqui meditando e a gente vai ainda falar mais sobre isso. Então a gente vai falar esses dias sobre as armaduras da batalha espiritual que estamos vivendo. Então, será que você está pronto para junto comigo adentrarmos na dimensão dessa guerra e aprender acima de tudo sobre essa batalha espiritual? A realidade dessa guerra é acima de tudo coisa que, se você entender realmente, você já parou para perceber quando muitas vezes você está focado, orando lá em silêncio, de repente você vê alguma coisa, se você pedir mesmo para Deus te mostrar, olha, é tanta coisa que ocorre quando o crente dobra o joelho. É muita coisa forte, sabia? Não se trata de uma simples luta de meros seres humanos. O apóstolo Paulo diz que nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. Entendeu? Espero eu que você possa ter, acima de tudo, entendido o que Deus quer falar comigo e contigo. Porque Deus, Ele vai tratar comigo e com você. Olha que eu nem comecei ainda a falar sobre as armaduras. Eu estou só ainda na introdução. Mas eu quero falar por aqui para dar um gostinho de quero mais. E para você convidar, sim, convidar muitas pessoas para junto a gente aprender um pouco sobre esta batalha espiritual que realmente estamos vivendo, onde muitos têm entrado dentro de cavernas, onde muitos têm desistido da caminhada e onde muitos não têm entendido a dimensão do perigo que é se afastar da presença do Senhor. E antes de eu finalizar essa mensagem, deixa eu te dar um conselho. Volta para a casa do Pai. Volta para a igreja, porque no mundo não é lugar para você. Amém? Termino aqui, mas amanhã eu continuo esta mensagem, tratando algo e trazendo mais algo aprofundado acerca da batalha espiritual. Tá bom? Um abraço para você, que Deus te abençoe. A paz do Senhor e que o Espírito Santo de Deus te envolva com a graça dele, com a glória dele. Deixa eu mandar aqui um abraço muito especial para a diaconisa Maria e também para o seu esposo, o diácono Célio. Amém? A mesma é mãe da irmã Simone, lá de Sergipe. Que Deus abençoe tua vida, a vida da senhora, mulher de Deus. Também quero estar mandando um abraço muito especial. Glórias a Deus. Para todos aqueles do grupo Bíblia na Mão. Para a primeira administradora, a irmã Miriam Meireles, minha mãe espiritual na oração, que é uma bênção de Deus. E também um abraço para o meu amigo, irmão Cipriano. Oh glória!
Um abraço também para o meu amigo, irmão Luiz, que um amigo desde meu início da caminhada, onde a qual aprendi bastante. Hoje em dia ele está morando em outro estado, é motorista de aplicativo. Também um abraço também para sua esposa, para sua família, e eu louvo a Deus pela vida dele, meu amigo Luiz. Chamo ele de uma forma carinhosa, porque a gente tem toda essa liberdade. Amém? Então um abraço aí pro meu amigo, irmão Luiz. Um abraço também pro meu amigo, irmão Júlio de Anápolis. Ô glória! Um abraço também para a irmã Maria Aparecida, da cidade de Vazante. Glórias a Deus, a paz do Senhor, e muito obrigado a você, meu amado e minha amada, pelo carinho de hoje, de sempre e de eternamente. Ô glória! Fica na paz e que Deus te abençoe, e até amanhã, na segunda mensagem desta série que teremos. Ô glória!